Bom dia a todos. Na aula de hoje, irei falar sobre funções financeiras básicas. A partir da apresentação da folha de pagamento das aulas passadas simulada e de sua proximidade operacional com a área financeira, é permitido apresentar algumas funções financeiras básicas para a efetivação de alguns cálculos. O Excel conta com um grande conjunto de funções financeiras, podendo-se destacar as mais populares como o PGTO, VF, VP e taxa, que são demonstradas além do auxílio da função ABS, que tem por finalidade apresentar um valor numérico sempre como positivo. A figura mostra um exemplo de planilha com o uso de algumas funções financeiras que iremos utilizar, né? Iremos utilizar essa planilha e esses cálculos para a demonstração dessas funções. Eu estou passando aqui, mas eu vou ler ela na documentação da própria Microsoft. Vou abrir aqui no Chrome para poder ler mais detalhadamente para vocês, né? Então, qualquer função que vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar no site da Microsoft, na página de suporte do Office e consultar. Aqui mesmo estou consultando a função PGTO, né? Então, a função PGTO, uma das funções financeiras, calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com os pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante. No caso, como é que funciona ela, né? Ela recebe a taxa, o que é aqui a taxa de juros de empréstimos, o NPER, que seria o segundo argumento, que é o número total de pagamento pelo empréstimo. Aqui é só um exemplo de nome que podemos dar, né, para variável assim, é de forma resumida, né, mas no caso iremos selecionar as células que vão receber, né? A célula, digamos, B2. B2 tem o número de total de pagamento, ela vai receber B2. B1 tem a taxa, então eu vou colocar B1 no lugar do nome taxa. O VA e o VF ou tipo, né? Então, aqui está VA, mas no caso seria VP. Achei que eles colocaram errado na documentação, né? Então, vocês podem ver que temos os atributos como obrigatório de taxa, NPR e VP, e VF e tipo opcional. Na função VF, a VF é uma das funções financeiras que calcula o valor futuro de um empréstimo com base em uma taxa de juros constantes. Você pode usar VF com pagamentos periódicos e constantes ou um pagamento de uma quantia única. A síntese, a síntese dela, né? Então, VF vai receber como atributo primeiro a taxa, que é obrigatório, como segundo atributo o número total de pagamentos em uma anuidade e o PGTO, que é o pagamento feito a cada período, que não pode mudar durante a vigência da anuidade. O VP, ele é uma função que calcula o valor presente de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constantes, e você pode usar VP com pagamentos periódicos e constantes, como uma hipoteca ou outro empréstimo. E a função taxa, ela retorna a taxa de juros por um período de anuidade. O rate, que também é taxa, né, é calculado por iteração e não pode ter zero ou mais soluções. Se os resultados sucessivos da taxa não convergirem para dentro desse valor, desse número, né, após 20 iterações, 20 repetições, ele retornará o erro null. E temos aqui a sintaxe dela, né? Como é que ela recebe os argumentos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar é, taxa, Excel, VP, Excel, que ele vai aparecer a documentação de como vocês devem efetuar isso, né? A aula não é de matemática financeira, então vamos abordar apenas o básico. E a função ABS, que já foi lido no início, né, ele retorna o valor absoluto de um número, que no caso é o valor o valor do número sem o sinal de positivo ou negativo. Se o número for negativo, ele vai aparecer sem o sinal. Então, vamos mãos à obra, não é? Então, vamos fazer aqui para saber qual será o pagamento mensal de um empréstimo de R$ 11.000 a uma taxa anual de 12,5% ao mês
em um período de 48 meses, como estava na tabelinha antes, né, na imagem. Então vamos escrever no A1 o valor que é do empréstimo, né? 11.000. 11.000. Vamos colocar aqui ele como com as casas decimais, duas casas decimais, e como vou colocar aqui moeda. No segundo, ele vai receber a taxa no A2. A taxa foi de 12,5%. Temos que colocar o símbolo de porcentagem. Ele já apareceu aqui as casas decimais. E no A3, o tempo do empréstimo, né, a quantidade de meses, que vai ser 48. Então, para poder saber qual vai ser o valor, né, a mensalidade de um empréstimo de 11 mil reais com taxa de juros de 12,5% ao mês, de 48 meses, eu vou usar o ABS, que se não houvesse ele iria me retornar um valor negativo, e coloco a fórmula PGTO. Vamos colocar o, o A2, que é a taxa, né? Como vocês podem ver, ele já me retorna aqui. PGTO, o primeiro atributo que eu tenho que colocar é a taxa, né? A taxa está no A2, só que aí eu divido ela por 12, porque ali está o valor da taxa anual. O número de período, como segundo atributo, eu vou colocar o A3. E como último atributo, o A1, né? Que é o valor que pago do empréstimo, né? O valor do empréstimo total. Cadê A1? Fecha os dois parênteses, o referente ao PGTO e o referente ao ABS, e dá Enter. Então, como vocês podem ver, o valor dá 292,37. Eu posso vir aqui e diminuir a quantidade de casas decimais ou apenas simplesmente clicar aqui em valor contábil ou valor moeda. A próxima função vai ser uma função para saber qual valor pode ser tomado em um empréstimo, no qual o pagamento mensal a ser efetuado deve ser de 292,38. Então vamos utilizar esse valor aqui como referência para podermos saber se o cálculo está correto, né? Então eu quero saber o quanto é que eu posso pegar emprestado pagando 292,38 em um empréstimo de 48 meses a uma taxa anual de 12,5% ao mês. Então vamos colocar na C1 o valor, né, que podemos pagar, 292,38. Vamos colocar no C2 a quantidade de meses e no B3 vou fazer C3, vou colocar aqui, né, para poder deixar um pouco separado a taxa de juros, que vai ser de 12,5% ao mês. No C5 vamos colocar a forma. Vamos colocar o ABS novamente para ele retornar um valor positivo. Vamos colocar a fórmula que será usada agora vai ser a VP, que retorna o valor presente de investimento, que é a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros. Então, no caso, né, eu quero que ele me retorne os 11.000. Vamos colocar aqui, né, VP. A taxa. A taxa está no C3. Vamos dividir ele por 12, porque ali está o valor dele anual. Vamos colocar mensal. Como segundo atributo, o período, C2. E como terceiro atributo, o, o pagamento, né, o quanto queremos pagar, que vai ser o C1. Fecho as aspas. As aspas não, né? Eu me esqueci o nome disso. Poxa, eu uso tanto isso e como é que me esqueço o nome, né? Mas vocês estão vendo aí, né? Vocês podem ver que me retornou o valor de 11.000. Se eu mudar aqui para 299, ele já me retorna o outro valor, né? Eu pagando 299 mensal, a uma taxa de juros de 12,5,
durante 48 meses, eu posso pegar 11.263. Se eu mudar aqui para 500, esse valor já aumenta bem mais, né? Então eu posso pegar 18.811 reais. Vamos voltar aqui para o 292,38 como referência. No E5, vamos saber se quando queremos saber o valor a ser pago a uma financeira sobre o empréstimo, tomando a taxa anual de 12,5% ainda, em um período de 48 meses, e as prestações de 292, né? O quanto que vai ser pago pelo empréstimo, né? Total, o valor pago total. Então, vamos colocar no E1 o valor da taxa, que é 12,5%. Vamos colocar no E2 o período, 48 meses, e no E3 o valor de 292,38. Vamos utilizar o ABS novamente para poder retornar um valor positivo, e vamos utilizar o VF, que ele retorna o valor futuro de investimento com base em pagamentos constantes e periódicos seguem uma taxa de juros constante. Então, no caso, vamos utilizar como primeiro argumento a taxa, que é o E1 dividido por 12. Como segundo atributo, vamos utilizar o período, NPER, né, o período, o número de períodos, que vai ser o 48, poderia digitar 48 aqui, mas vamos utilizar uma referência na tabela, que é o E2. E como terceiro, o E3, que é o pagamento. Então, após fazermos isso, ele nos retorna que nenhum empréstimo que total, né, se eu pagar 292,38 com essa taxa de juros aqui a 48 meses, eu vou pagar a total de 18 mil reais. Então, em um empréstimo que eu pego 11 mil reais, eu vou estar pagando no final 18.089 reais,09 centavos. E por último, vamos utilizar a taxa, né, que vai retornar o valor de quanto está pagando. Então, vamos utilizar, no caso, né, para saber a taxa anual do empréstimo do valor de 11 mil. Então, vamos colocar aqui no G1. Deixa eu ver o valor. Então, vamos colocar o valor. Deixa eu ver 11 mil, né? Ah, tá aqui. Eu tava tentando lembrar qual era o valor de referência. Então, no G1 temos 11 mil. No G2 vamos colocar o valor que pagamos, né? 0,38. E no G3 a quantidade de meses. Eu quero que me retorne, então vocês veem que eu utilizei as variáveis que não estou que eu não quero que receber, né? No caso, então, eu vou receber a variável da taxa através de um cálculo de uma função chamada taxa. Essa função, ela tem já o nome taxa, né? Como diz, então ela retorna a taxa de juros. Vamos ler aqui, né? Retorna a taxa de juros por um período em um empréstimo ou investimento. Aí ele tem uns exemplos, né? Mas vou mostrar aqui o nosso exemplo que vai nos retornar 12,5. Vamos utilizar o período, que é 48, né? No caso, o G3. Vamos utilizar o quanto estamos pagando, né? Então temos que colocar o sinal de menos G2, e vamos utilizar como último atributo o G1, que é o valor pago total, né? O valor pago não, né? O valor que pegamos de empréstimo. G1, e agora eu vou multiplicar tudo isso daqui vezes 12, que no caso é a taxa de juros, né? Eu quero a taxa de juros dos meses, né? Que antes eu estava dividindo para poder fazer esse cálculo, né? Então, aqui eu receberia os juros
do valor mensal. Então agora eu quero a taxa de juros anual. Então eu multiplico vezes 12, porque o ano tem 12 meses. E aí eu recebo esse valor aqui, né? Aí vocês perguntam, poxa, 0,125, mas quem conhece mesmo aí matemática, não, eu não conheço, né? Mas quem conhece vai entender que é a mesma coisa que 12,5%. Então, ao clicarmos aqui, né, estilo de porcentagem, ele já converte. Ele converteu para 13 porque ele arredondou, mas ao adicionarmos as casas decimais, ele vai me retornar aqui 12,5 ou 12,50. Então, vocês podem estar salvando ou estar revendo a aula para alguma consulta. Então é isso mesmo, pessoal. É, boa noite para vocês. Eu dei bom dia e termino com boa noite. Tchau.